Glória a Deus, aleluias. A paz dela, Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Deus bendiga a todos. A paz do Senhor, aqui quem te cumprimenta é teu amado irmão em Cristo, teu irmão David. Amém? Nesse dia de hoje, está deixando uma palavra para nossa meditação. É mais que uma palavra de reflexão. Peço a todos encarecidamente o carinho, que deixe o teu like, compartilhe o vídeo, inscreva-se nesse pequeno e humilde canal e que as mãos do Senhor venham continuar abençoando a vocês, a casa de cada um de vocês. Amém? Palavra que o Senhor pusera no meu coração, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo 22. Vamos estar lendo alguns versículos, amém? Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Palavra bastante conhecida das nossas vidas. É um texto bastante conhecido. Texto esse que tem um versículo pequeno, mas uma palavra poderosa. E que Deus venha falar segundo o seu querer e sua vontade aos nossos corações. Vamos lá, Jeremias capítulo 3, ou seja, Lamentações capítulo 3, versículo 22. Leitura diz assim a palavra do Senhor: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Agora vamos estar lendo o versículo 29. Ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. Versículo de número 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Esquadriemos aos nossos caminhos, experimentemos luz e voltemos para o Senhor. Amém? Vamos fazer um rápido momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui, ó Deus, a tua palavra poderosa, riquíssima, viva e eficaz. Palavra, Pai, que jorra, Pai, como fonte de água da vida. Aleluia, meu Pai. E que o Senhor agora venha falar não o que eu quero. Meu Deus, a minha mente já está no céu, meu coração, Pai, fala conosco, segundo o desejo do teu coração, Pai. Que o homem diminua e que Jesus, o Messias, o Senhor, a tua presença venha crescer e que o teu nome seja glorificado e que o Senhor alcança cada um segundo as tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém, meus amados? O Senhor colocava essa palavra no meu coração. Confesso para os irmãos que não era essa a palavra que eu iria trazer aqui no canal. Porém, o Senhor mudou porque Ele conhece os nossos corações, Ele conhece a nossa vida e Ele sabe de tudo. Aqui o homem não é nada, porém é Deus que coloca as palavras na boca do homem. A Bíblia diz, aleluia, abre a tua boca e eu te encherei. Peça a tua compreensão, que venha estar ligado, conectado no trono de Deus, para que possamos assim, eu e você, entender o que Deus tem a falar conosco. Amém?
Aleluia, glórias a Deus. Estamos diante de um texto, como eu já falei, muito conhecido, principalmente o versículo de número 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O texto a qual nós fazemos menção que diz que as misericórdias do Pai, do Senhor, são as causas de nós não sermos mortos, de nós não sermos destruídos, de nós não sermos consumidos. O texto mesmo responde por que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Falar das misericórdias de Deus é algo que eu não encontro palavras para terminar. Se eu for falar das misericórdias do Senhor, eu começo hoje e só paro quando a morte chegar ou quando o arrebatamento acontecer. Porque nós, eu e você, podemos ter misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é se compadecer da outra pessoa. Misericórdia é sentir piedade, é o ato de dó, é o ato de pena. Deus, ele é longânimo em misericórdia. Suas misericórdias, como diz o próprio texto, a própria palavra, não tem fim. E o capítulo a qual nós fazemos menção neste momento de Jeremias, Lamentações capítulo 3, nos capítulos todos Jeremias vai se lamentar pela cidade a qual ele vivia, cidade esta de Jerusalém. Mas para que possamos entender por que Jeremias vai se lamentar tanto, é necessário nós lermos o contexto da palavra do Senhor. É necessário lermos capítulos anteriores, versículos anteriores e até capítulos que vêm depois, para que assim nós entendemos a palavra do Senhor. Começa lá em Jeremias do capítulo 52, quando a palavra do Senhor conta a história de um rei este de Jerusalém, por nome de Zedequias, a qual a Bíblia diz que ele tinha 21 anos de idade, quando começou a reinar na cidade de Jerusalém, e 11 anos ele reina sobre a cidade de Jerusalém. E diz a Bíblia que este mesmo era filho de Amutai, mulher filha de Jeremias de Líbina. Mas só que tem uma coisa, só que tem um porém. Zedequias vai fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E nós sabemos que Deus, todas as vezes que Israel fazia o que parecia mal aos seus olhos, Deus entregava Israel, Deus entregava o seu povo na mão dos adversários, na mão do rei da Babilônia. Assim não é diferente na minha e na tua vida. Toda vez que nós pecamos, Deus ele corrige. Toda vez que nós transgredimos, Deus ele levanta profeta. Todas as vezes que nós erramos, cometemos, fazemos o que é mal aos olhos do Senhor, Deus corrige uma, Deus corrige duas, corrige três, até o tanto que ele quiser, porque a Bíblia diz que as misericórdias dele não tem fim. Porém, tem um porém, quando eu e você não dá ouvido à voz do Senhor, ele faz como fez aqui neste texto, Jeremias capítulo 52, ele faz, aleluia, entrega as nossas vidas na mão do inimigo para ser preso, para ser levado cativo
Aleluia. Assim como foi com o rei Zedequias, e Deus permite Zedequias ir para o cativeiro. Agora toda Jerusalém é tomada e levada ao cativeiro. E a Bíblia vai dizer que na cidade de Jerusalém, os exércitos de Zedequias começam agora a abrir uma brecha na cidade. Diz a Bíblia que foi aberta uma brecha na cidade de Jerusalém e todos aqueles povos fugiram a uma campina. Mas só que a Bíblia vai dizer que os exércitos do rei da Babilônia pegaram os homens de Zedequias e levaram para ser preso e levaram para ser cativo. Os filhos de Zedequias é pegado, é arrancado os seus olhos, é atado com cadeias de bronze, e o rei da Babilônia leva agora para ele ser preso ali Neburazadã, o chefe da guarda de Nabucodonosor. Aleluia, invade aquela cidade, incendia as casas, incendia até o templo que Salomão edificara e também coloca fogo na casa do rei. Por conta de quê? Por conta do pecado. Aqui eu vejo a consequência do pecado de Zedequias, a consequência do pecado do homem. Todas as vezes que o homem peca, Deus, ele ainda tem misericórdia. Mas se o homem viver na prática da iniquidade, se o homem viver na prática do pecado, fazendo o que parece mal aos olhos do Senhor, Deus vai entregar as nossas vidas na mão do inimigo. Assim como foi com Zedequias, assim será com as nossas vidas, se não dermos ouvido à voz de Deus. Zedequias, ele fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor, andando por caminhos tortuosos, praticando a prática do pecado, queimando incenso a deuses estranhos, cometia todo tipo de abominação. Ele tinha tudo para prosperar, ele tinha tudo para que a sua vida caminhasse bem. Porém, quando nós, igreja do Senhor, andamos na prática do pecado, na prática da iniquidade, Deus, ele permite nós sermos levados pelo adversário. Aí no capítulo 1 de Lamentações começa Jeremias a dizer, a chorar por aquele povo, porque a cidade estava solitária, porque Jerusalém estava em ruína, Jerusalém estava toda desconcertada, as casas estavam queimadas, todo o povo estava no cativeiro. Aí Jeremias, ele profetiza. No capítulo 3, ele vai chamar aquele povo para o arrependimento, para que aquele povo viesse se arrepender, para que aquele povo viesse se consertar, para que aquele povo viesse endireitar as suas veredas, para que aquele povo viesse, aleluia, chegar até a Deus. E ele chega um momento a dizer, sabe por que nós não fomos destruídos? Por causa da misericórdia do Senhor. Sabe por que nós não fomos mortos? Por causa da misericórdia do Senhor. Porque as misericórdias do Senhor, a misericórdia do Pai, é a causa de eu, de você, não sermos consumidos, de não sermos mortos, de não sermos destruídos. Deus ainda olha do céu, olha para o seu povo e ainda Ele tem misericórdia. Aí eu fiquei a observar esse texto. Ai de mim e ai de você, se não fosse as misericórdias do Senhor. O que seria de eu e de você se o Senhor não tivesse misericórdia? Um ato de misericórdia maior em toda a Bíblia foi
Jesus sendo sacrificado no Gólgota, foi Jesus sendo crucificado na cruz do Calvário. Grande misericórdia ele teve das nossas vidas, aleluia, porque a cruz não era para ele, a cruz era para mim e para você. E o versículo 23 vai dizer: novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Você observa que o triste estado de Jerusalém estava em um momento terrível, em um momento desagradável, que Jeremias no versículo 8 ele chega a dizer que ainda que ele clamasse, que ele gritasse, que Deus ia excluir a oração. Estava terrível, meus irmãos, a situação de Jerusalém. No capítulo 2, Jerusalém estava com fome, todos os povos estavam faltando comida, faltando, aleluia, pão, faltando o que aquele povo comer, porque foi queimado tudo, aleluia. Nebuzaradan colocou fogo naquela cidade, Nabucodonosor levou todo mundo preso. Você vê, você percebe, você tenta entender o que o salário do pecado faz, o que as consequências dos nossos pecados nos leva. Olha para Davi, quando ele peca, Davi comete um pecado, um erro de alvo. Porém, a espada de Deus, a espada do Senhor, jamais saiu da casa de Davi. Você vê que, aleluia, foi irmão pegando e estrupando a irmã. Você vê que foi irmão morto. Você vê que foi o filho, aleluia, pegando todas as mulheres na frente de todo Israel. Você vê que Davi teve que sair correndo. Todos aquele pecado de Davi, todos aqueles que Davi amava perto dele, Deus falou que a espada jamais sairia da casa de Davi. Por quê? Por causa da consequência do seu pecado. Era por certo para Davi morrer, porque na lei de Moisés diz que todo aquele que for pego no ato de adultério seria apedrejado. Era para Davi morrer, aleluia, glórias a Deus. Mas Deus olhou para Davi e teve misericórdia. Eu tenho uma palavra para a tua vida nesse momento. Era para eu e para você morrer, era para nossas vidas, para nossa alma estar figurando, aleluia, no inferno. Era para Satanás está torturando as nossas vidas, mas Deus olhou para nós. Eu não sei o que ele viu, mas de uma coisa eu tenho certeza, que ele teve misericórdia das nossas vidas, aleluia, perdoando os nossos pecados, nos dando um banho com seu sangue, nos tornando puro e alvos como a neve. Glórias a Deus. Era para nós ser mortos, era para nós ser destruídos, não era para mim existir, mas Deus e sua graça, Deus e sua misericórdia, Deus e a sua compaixão teve pelas nossas vidas. Aquele povo era levado para o cativeiro. Era para aquele povo se arrepender toda vez que fosse levado para o cativeiro. Por isso Deus permite sobre Israel o cativeiro, para que aquele povo viesse refletir e ver aonde caiu, ver aonde errou, ver aonde pecou e voltasse e se arrependesse de todo o coração. Se eu fosse citar a misericórdia de Deus dentro da Bíblia, era muitos versículos, era muita coisa. Ó, a misericórdia de Deus com a vida de Davi, a qual eu falei. A misericórdia de Jesus pela vida de Pedro. Quando Pedro nega, Jesus certamente poderia matar Pedro. Deus poderia lhe fulminar Pedro naquele momento. Porém, o que Pedro fez rapidamente, ele chora amargamente. Ele se arrepende com toda a sua alma. Ele se arrepende com todo o seu coração. Isso é desde o princípio. Se Adão tivesse arrependido, mas Eva, o juízo de Deus
eles não seriam expulsos do jardim, porque Deus ia ter misericórdia, ia perdoar aquele pecado, ia começar tudo novamente. Mas a soberba do coração do homem, a falta de confessar o pecado muitas das vezes, que acaba nos afastando também do Senhor. Porque em vez de confessar, Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, nós ficamos querendo esconder o pecado como se nada tivesse acontecendo. Mas a nossa sorte é que Deus, Ele é um Deus misericordioso. Porém, também não podemos, aleluia, esquecer que Deus, Ele também é justiça. E a situação daquele povo está tão assim, como eu posso dizer, tão assustadora, tão assoladora, uma situação tão, aleluia, desgostosa, não sei se é essa a palavra ou certo, uma situação desagradável, que Jeremias, no versículo 29, diz: põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. Quem sabe você está dizendo, você disse, não tem mais jeito para mim. Quem sabe você está falando, aleluia, chega. É tempo agora de parar, de estagnar, de voltar atrás. Deus já me rejeitou, aleluia, como Saul. Quem sabe você está dizendo, para mim não tem mais jeito, eu vou descer a sepultura, eu vou morrer nessa situação. Se tivesse um jeito, aleluia, para mim voltar, para mim, aleluia, Jesus, para mim reconhecer o meu pecado. Sabe o que Deus está te dizendo neste momento? Para você voltar ao primeiro amor, para eu perdoar o teu pecado. Ei, não tem jeito. Quem te disse que não tem jeito? Tem jeito sim. O jeito é: põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Olha o que Jó vai dizer. Jó vai dizer que ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Ao cheiro das águas ela vai voltar a viver, em nome de Jesus. Ao cheiro das águas ela pode brotar. Ao cheiro das águas ela, aleluia, Deus pode tornar a viver, ainda que esteja morto, viverá para a glória de Deus. Olha o versículo 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Pergunta isso. Isso é uma pergunta. De que se queixa, pois, o homem vivente? Ele mesmo diz: queixa-se cada um dos seus pecados. O que é que eu e você queixa a Deus, senão dos nossos pecados? O que é que eu e você queixa a Deus, senão das nossas iniquidades? O que é que eu e você queixa a Deus, senão das nossas transgressões? O que é que eu e você vai queixar, colocar culpa em Deus? Não. O que queixa-se, pois, o homem vivente? Queixa-se em cada um dos seus pecados. Nós só falhamos contra o Senhor. Deus, Ele tem tanta misericórdia da gente, nós só pecamos, só erramos, só vacilamos. É por isso que Paulo, se eu não me engano, ele diz: aquilo que eu não quero fazer eu faço, mas o que eu quero eu não faço. A carne, ela é terrível. Ela se inclina para o pecado. Olha o estado de Jerusalém. O povo estava em aflição. O povo estava assolado. O povo estava em agonia. Uma cidade eleita de Deus, uma cidade a qual Deus amava, agora está todas em ruína por conta do pecado. Olha o que o pecado faz. O pecado deixa a nossa vida como Jerusalém vazia. O pecado deixa a nossa vida como Jerusalém, a vida destruída, uma vida de amargura, aleluia, uma vida de sofrimento, uma vida onde não tem paz. E não é essa a vida que Jesus tem para mim. A vida que Jesus tem para mim e para ti é uma vida, aleluia, de paz e alegria ao lado dele no céu. Agora nós temos que não fazer como os Edequias, pecar, porque o pecado só vai trazer ruína. O pecado só vai trazer assolamento, assolação, destruição, caos, pânico, pavor, terror para as nossas vidas. Amém? Fique com esta palavra no teu coração.
E aquilo que eu não expressei, que Jesus, o Espírito Santo, venha expressar. Lembre-se, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Não é eu e você que é bom. Não é eu e você que é o tal. Não é eu e você que pode. Não é eu e você que faz, que somos super-heróis. Lembre-se, é a misericórdia do Senhor. Amém? Fiquem todos na paz. Que o Senhor venha falar no teu coração conforme a vontade e o querer dele. Aqui quem se despede é o teu irmão David. A paz do Senhor.